E aí pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como que ficou o drone após a montagem aqui, ó. Este vídeo aqui é para você que quer montar o seu primeiro drone FPV, assim como eu. É o primeiro drone que eu monto, né? Eu vi uns tutoriais na internet, vi vários vídeos no YouTube de tutoriais ensinando como é que eu posso escolher as melhores peças, o que se encaixa com o que aqui nesse drone. E foi assim que eu montei meu primeiro drone, sem nenhuma experiência prévia, sem ser os vídeos que eu aqui no YouTube, né? Então, ó, mostrando aqui como é que ficou o drone, eu já deixei ele aqui sem as hélices, tá? Porque tudo que a gente for fazer com o drone na bancada, a gente precisa fazer sem as hélices, que já fique avisado aí, né? Aqui é como que ele ficou, né? Vou mostrar aqui, passando aqui por ele, como é que ficou todos os ângulos. Aqui a minha câmera, quem viu aí o último vídeo viu que ela não coube aqui, né? Teria que ser uma câmera menor, mas eu deixei ela aqui colada com dupla face, né? Fiz uma pequena adaptação aqui, né? Mas o importante é que eu consegui configurar e testar. Já deixei aqui com a bateria, com os suportes aqui da bateria. E tá tudo funcionando direitinho, ó. Vou ligar ele aqui, ó. Ó. Já tá ligando. Aqui é o nosso receptor. Aqui tem o indicador da bateria. Nosso VTX já tá aqui também, aqui atrás. Se eu ligar aqui o rádio controle, ó. Vou ligar aqui o rádio. Aqui eu já configurei o rádio com o drone. Ó, e aqui ele já tem sinal, ó. Não sei se vai dar para ver aí, mas já tem um sinalzinho ali. Então eu já consigo dar partida nos motores, ó. Tá vendo? Já consigo dar partida, parar. Aqui uma coisa que eu vou falar mais pro final, mas é que a gente, quando tá fazendo teste de bancadas assim, é bom evitar acelerar o drone. Eu vou falar no final do vídeo aqui por quê. Mas já tá tudo configurado. Opa, aqui ele tá falando que se eu desligar aqui vai dar problema, né? Porque tá conectado com o drone. Vou desligar ele aqui por enquanto. E já desliguei o rádio. E aqui eu gostaria de dar uma passada nos problemas que eu tive na hora da montagem desse drone. Eu vou começar a desmontar ele aqui. Tirar algumas peças aqui dele. Pronto, aqui eu desmontei o drone, eu vou tirar aqui os velcros da bateria. E aqui eu vou dar uma visão geral aqui de como ficou o drone, ó. Aí aqui o que eu posso passar de dicas aqui do que me atrapalhou na montagem, né? A primeira coisa é você montar o frame primeiro. Se você conseguir montar o seu frame completo, antes de colocar todas as peças, vai ser bem melhor na hora que você começar a encaixar tudo aqui os componentes, né? A ESC, a FC, o capacitor da bateria aqui. Tudo isso você vê que você vai encaixar direitinho antes de montar peça por peça, né? Outra coisa também é na hora de colocar o capacitor e o VTX, né? Eu acabei colocando o capacitor aqui por baixo e não levei em consideração que tem esse volume aqui das asas, né? Das hélices aqui. Que o braço toma esse espaço aqui, então o capacitor acabou ficando um pouco para cima. Se eu tivesse deixado um pouco mais de fio, talvez eu conseguiria deixar ele aqui mais para baixo. Outra coisa aqui também, que vai te ajudar se você montar o frame primeiro, é que se você colocar algum parafuso errado, você já vai ali e troca, né? Que no meu caso, eu tinha montado esses parafusos aqui nessa parte e para esse lado aqui eu repeti, né? Eu coloquei esses parafusos que estão aqui na posição aqui no meio, né? O que acabou atrapalhando um pouco, que eu tive que desmontar no meio do processo aí. No meu outro vídeo tem esse fato aí que aconteceu, né? E aqui, da montagem aqui, se você montar o seu drone primeiro, você já vai ter uma noção boa de onde vai ficar tudo, então já vai ser bom por isso. Os motores aqui é fácil, descomplicado de montar, né? Você vai ter só 4 parafusos para você colocar, ele já vem acompanhando nos motores, então foi muito fácil de montar os motores aqui. Para ajudar na hora de você montar a sua ESC e a FC,
Se você já puder organizar os fios assim, ó, igual eu fiz aqui, ó, ajudou demais na hora da montagem, né? Os fios aqui já estavam organizados, eu já deixei eles mais ou menos ali onde eles iam passar ali para dentro da minha ESC, então ajudou muito. E depois de montar os motores, o que eu fiz aqui foi montar a ESC, que é essa placa aqui que vai os motores soldados, né? Eu vou deixar uma imagem aí só da ESC com os motores soldados para vocês verem. E depois de soldar aqui a ESC nos motores, a gente pode vir aqui com a FC em cima, que é a Flight Controller. A Flight Controller é uma peça mais complicada, né? Ela é onde a gente precisa soldar mais coisas, né? Da ESC, ela fica aqui embaixo e ela vem um fio aqui, ó. Eu vou tentar mostrar mais de perto aqui. Ó, esse fio que sai aqui, ele vem aqui para baixo, que ele conecta a peça que está embaixo aqui, que é a ESC, com a Flight Controller, que é essa que vai em cima. Então, elas são conectadas por esse fio aqui diretamente, né? Tem esse cabo aqui. E depois tudo que você vai colocar vai ser soldado, né? Então, essa peça aqui é a mais crucial, que você vai ter que ter mais trabalho para colocar os componentes nela. E outra dica que eu também posso dar, antes de montar aqui tudo, no seu frame, se você tiver, geralmente vem, né, na ESC e na FC, quando você compra, vem umas borrachinhas dessas aqui, ó. Eu coloquei tanto essas amarelas aqui que já vieram na ESC, essa amarela que já veio, e eu peguei e passei por dentro essa vermelhinha aqui. Essa vermelhinha aqui eu passei por dentro também, então eu consegui deixar bem isolada aqui a parte do parafuso com o nosso frame, porque o frame é condutor elétrico, né? Ele é carbono, conduz eletricidade, então a gente deixa tudo isolado aqui, ó, tá vendo? Dessa forma aqui a gente pode evitar o máximo de problemas com a nossa placa. Ainda falando da ESC aqui, pessoal, eu acho que uma coisa também que vale levar em consideração, como a gente tem que fazer muita solda, você conseguir usar uma solda adequada, né? Eu acabei usando uma que eu tinha aqui bem antiga, que era de um kit que eu havia ganho do meu pai já há um tempo, que talvez ele tinha ganho do pai dele, então era uma solda bem velha que talvez nem é tão otimizada igual as de hoje em dia, né? Eu sei que hoje o pessoal usa uma outra solda que ela tem uma porcentagem de solda e já fluxo de solda no mesmo fio, então esse é o mais recomendado para usar com eletrônicos assim, principalmente componentes pequenos igual é o de drones assim, quadcópteros, né? E aqui falando um pouco mais da Flight Controller, né? Ela fica aqui na parte de cima, no caso aqui ela tem a seta indicando aqui a direção que fica voltada para frente do drone. A gente tem que montar sempre nessa ordem aqui para não ter nenhum problema na hora de configurar o drone. Aí aqui na ESC tem esses fios aqui, esses três primeiros aqui. É o que eu coloquei aqui na nossa câmera. Aí dependendo da ESC que você estiver usando pode ser diferente, mas aqui ó, esses três fios aqui foi para a câmera. Esses quatro fios aqui é o nosso receptor do rádio, que eu passei ele aqui por debaixo, né? Ele foi soldado aqui os fios, ele tá passando aqui por dentro aqui nesse espaço e ele tá saindo aqui nessa parte aqui, ó. Ele sai aqui e eu deixei ele aqui no cantinho aqui, é aquele que tava a luzinha verde acesa agora há pouco, né? E um detalhe que esse receptor aqui ele não veio com os fios, né? Esses fios que eu usei aqui eu acabei pegando no kit da ESC e da FC que veio com ele veio com os fios da DJI Air Unity, mas como eu não tenho a Air Unity, eu acabei pegando os fios para fazer essa solda aqui e deixar tudo pronto, né? Depois do nosso receptor aqui, temos o VTX, que ele tá aqui abaixo, né? Eu fiz as soldas aqui. Aí aqui, se você quiser olhar bem direitinho, ó, mais ou menos o esquema como é que ficou. E aqui ele sai daqui os fios, a gente sempre dá uma torcidinha nele, né? Deixa ele bem torcido assim para ocupar menos espaço e não enroscar, né? E ele passa aqui para baixo e fica bem certinho aqui. E uma coisa é que esse VTX, eu não tenho os parafusos que ele vem aqui, que precisa colocar aqui. É um parafuso bem fininho, eu tenho que ver se eu acho em algum lugar esses parafusos, ó. Que é um parafuso bem fininho, ele casa certinho ali com a furação do nosso VTX, mas eu não tenho parafuso aqui, então eu coloquei aqui uma fita dupla face e coloquei aqui também uma fita isolante e acabou resolvendo aqui pelo menos por enquanto.
E aqui a mesma coisa eu fiz com a câmera, né? A câmera, ela não coube naquele frame que vem aqui do lado para encaixar e ficar certinho aqui, com controle de angulação e tudo. Mas para poder testar, eu coloquei aqui uma dupla face e coloquei ela aqui. E aqui ela tá bem segura. Depois eu posso reforçar, colocar aquelas fitas Hellerman, né, que é o enforca-gato, mas por enquanto para testar, para configurar, eu coloquei assim dessa forma. E depois que o drone estiver montado assim, você tiver soldado tudo, o que eu recomendo é sempre em cada passo que você fizer, né, cada solda, cada componente que você for acrescentando, você vai fazendo o teste com aquele detector de curtos, né? É uma pecinha que vem aqui entre a bateria e o nosso drone. Eu vou deixar a imagem do teste dele aqui, né? Então esse detector de curto a gente pode colocar ele aqui para testar a cada solda que a gente for acrescentando no drone para ver se está tudo certo. Mas o que você não pode fazer é colocar esse detector aqui de curto e testar o drone, por exemplo, acelerando os motores, porque senão você pode danificar aí o seu detector ou até mesmo fazer uma sobrecarga nele, né? Então evite isso. E eu acho que a parte da montagem é isso. Depois que você fizer todos esses passos, soldar todos os componentes e deixar o drone todo pronto, né? Todos os componentes que a gente precisa para comunicação, né? O rádio, o transmissor do vídeo. O próximo passo é você configurar o seu drone. E para configurar o drone, a primeira coisa que eu fiz aqui no meu caso, eu entrei nesse site aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. É esse site aqui, o ESC Configurator. Esse site é onde a gente vai entrar para poder atualizar o firmware da nossa ESC. Então a gente vai entrar aqui, vai conectar o drone aqui pelo USB, né? A gente pega o cabo USB, coloca aqui na portinha do nosso drone, conecta no computador e aqui ele vai fazer a leitura da sua ESC e você vai poder atualizar a versão dela para mais recente, né? Isso evita muitos problemas. Ah, e também nesse aqui dá pra gente alterar o som de iniciamento que os motores fazem, né? Que sempre quando a gente liga, os motores fazem um barulhinho e é por esse software aqui que a gente consegue alterar ou até mesmo diminuir o volume, né? Da maneira que a gente quiser. Aí depois de atualizar aqui a ESC, a gente precisa também atualizar a FC e para isso a gente vai usar o Betaflight. O Betaflight é uma plataforma de uma comunidade muito grande de desenvolvedores que tem aqui todo o suporte que a gente precisa para poder configurar nosso drone. E se for também a sua primeira vez mexendo com drone, você vai precisar instalar no seu computador esses drivers aqui, ó, que é o GED-LG e depois o Impulse IRC Driver Fixer. Porque quando eu tentei atualizar a minha FC, eu não conseguia de jeito nenhum. Aí depois que eu instalei esses drivers aqui, foi que a minha placa de comunicação com o computador conseguiu conexão e eu consegui entrar aqui no modo DFU, que é o modo que a gente precisa entrar para poder fazer a atualização do firmware. E a gente tem tudo acesso aqui via o Betaflight, né? Se eu vier aqui a atualização de firmware, você vai colocar aqui qual que é a sua placa. No meu caso aqui é a SpeedBee F405V3, então eu consegui através daqui fazer essa atualização do firmware. A única coisa que eu tive que fazer primeiro foi instalar esses dois drivers aqui, né? Aí depois disso o que a gente consegue fazer aqui sem a bateria, né, sem precisar conectar a bateria ainda aqui pelo Betaflight, é configurar o nosso rádio, né? Para configurar o rádio você vai precisar eu consegui fazer de uma forma bem simples, eu posso até passar aqui se alguém precisar de ajuda, né? A gente liga o rádio, conecta ele na internet e aí vai aparecer um link de Wi-Fi aqui do rádio, você vai fazer as configurações no rádio e depois a mesma coisa com o drone, né? A gente conecta, quando a gente liga ele no computador, ele vai estar aqui no modo Wi-Fi, você conecta nele pelo Wi-Fi, faz as configurações e depois ele vai automaticamente conectar com o seu rádio. Essa foi a forma que eu usei para conectar um com o outro aqui e funcionou certinho e está funcionando bem. Aí depois que você fizer essa configuração do rádio, aí você já vai precisar agora de conectar aqui a bateria no drone para fazer o restante das configurações. As outras configurações que tem para fazer aqui é a direção dos motores, que esse tipo de drone aqui, os motores eles têm que girar para um lado certo. Por exemplo, aqui o motor 1 e 4 eles têm que girar no sentido horário, e esse motor aqui que é o
que é o 2 e o 3, eles têm que girar no sentido anti-horário. Então essa é a ordem que eles têm que rodar, e você vai conseguir fazer essa configuração, mas tem que colocar a bateria. Aí depois de configurar os motores, a gente vai precisar configurar o nosso transmissor do vídeo. O transmissor do vídeo a gente precisa, como se fosse fazer uma programação nele, então você vai procurar no site do seu VTX, no meu caso aqui é o VTX da SpeedBee TX800, a gente procura pelo VTX Table, que é um arquivo JSON que a gente depois importa para dentro do Betaflight. Então você vai precisar também buscar esse arquivo aí e fazer a configuração dentro do seu Betaflight para poder configurar o canal, a banda, né, a potência. Essas coisas de canal, banda e potência, eu não entrei muito a fundo ainda nesse meu drone aqui, né? Eu não consegui ver muitos detalhes ainda dele, como que eu faço para mudar tudo isso, então eu não sei ainda qual que é a capacidade que esse drone tem de alcance, né? Mas aqui já está tudo funcionando direitinho, ó. Eu posso conectar aqui a bateria, eu vou conectar aqui a bateria. E se eu ligar aqui o nosso óculos, ó, eu já tenho sinal aqui do drone, ó. Aqui o óculos e o drone, ó, já estão conectados aqui certinho. Mas eu não sei qual que é o alcance dessa bateria, dessa câmera, ainda não consegui fazer esses testes mais a fundo. E é isso, pessoal. Agora eu já tô com o drone aqui pronto. O único receio que eu tô aqui de toda a montagem é que nos testes feitos em bancada aqui, quando a gente liga o drone sem as hélices aqui e dá uma acelerada, as hélices aceleram e disparam, e por mais que você abaixe aqui o seu gimbal, ela, aqui no meu caso aqui, ela não parava de acelerar, e isso me deixou um pouco com medo, né? Então eu vou ver se isso é um comportamento normal. Pelos vídeos que eu vi, o pessoal que é mais experiente fala que isso é normal, né? Porque o drone tenta mandar o comando que você tentou levantar ele não levantou, então ele fica acelerando infinitamente, por isso que dá esse problema. Mas aí, por isso que é bom você testar sem as hélices, né? Dentro de casa aqui, testa sem as hélices. E quando for para um lugar aberto, você tenta fazer isso em um lugar mais vazio, com poucas pessoas ou coisas que possam danificar. Então, se você quiser ver esse dronezinho aqui voando logo em breve, não deixe de dar o like, se inscrever no canal e valeu, fui!